Fala, meu povo, bora começar mais uma live, a segunda da semana. Hoje nós vamos fazer com cargas, né? Como eu falei na segunda-feira, essa semana é a semana de a gente colocar carga, uma carga externa. Então, estão aqui os implementos. Nós vamos fazer algumas variações, mas vou mostrar para vocês o exercício base e o exercício mais avançado. Então, vocês vão treinar junto comigo, sem carga, e eu com carga. Tá? Então, nós temos aqui dois pesos de 20, um halter de 6 e um mini band para a gente trabalhar fortalecimento de glúteo. Deixa eu só colocar aqui minha cola para a gente começar. Então, vamos chegando, vamos seguindo o perfil, dando um like para a gente começar com o pé direito. Nós vamos fazer essa demanda, sempre a gente vai gerar essa demanda de uma semana, 2 semanas a gente treina sem carga e 1 ou 2 semanas a gente treina com carga para vocês mostrar, para vocês entenderem como é que a gente faz essa dinâmica aqui de interação com os pesos, com os alunos que têm lesões, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, tiver alguma vai mandando aí. A gente tirou os comentários porque algumas pessoas reclamaram nas outras lives porque estava atrapalhando para ver o exercício. Mas se tiver alguma dúvida, mande inbox que a gente responde todos, beleza? Então, colchonete na mão, vamos começar. Esse primeiro bloco, a gente é sempre um bloco que a gente coloca respiração, respiração e mobilidade. E o segundo bloco a gente trabalha um pouco de força, mas pensando mais em estabilidade. E no bloco seguinte a gente coloca um pouco de força. Mas a gente vai colocar um bloco em breve, um bloco a mais, que é o bloco de potência, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então vamos começar, vamos fazer aquele barriga para cima, vamos fazer esse exercício que a gente vem fazendo há algum tempo. Quem sentir desconforto, pode botar em cima do banco, do sofá, não tem problema. Então eu vou segurar, ou eu ponho a mão aqui ou aqui. Eu gosto de pôr aqui que eu sinto minha caixa torácica expandindo. Então puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca e relaxa. Solta. 6 respirações. Puxa, solta, solta. E desce controlando. Beleza? Agora nós vamos começar com 90-90, que é esse exercício aqui, ó. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então a gente vai trabalhar aqui a mobilidade do nosso quadril. Então, estabilizo, ponho a mão na frente, as duas, ó, uma do lado da outra, faço a expansão, ó, estufo o peito, e aqui eu respiro. E aí eu vou empurrando o chão com a perna, tá? Eu vou fazendo uma leve pressão contra a perna, contra o solo, com a perna. E mantenho a respiração. Toco o lado. Mantenho essa pressão. E volto devagar. Vamos ficar de lado agora. Vamos fazer o lunge lateral. Abrindo. Lunge lateral não, desculpa, o relógio. Eu puxo o ar e vou soltando. Ó. E volto. O outro lado.
Mesma coisa. Abro e volto. E volto. E volto. E volto. Ok? Então, esse é o primeiro bloco. A gente faz sem descanso, porque é bem tranquilo. A gente está se preparando. E aí, não, na verdade, a gente ainda tem mais um exercício, que é o último, que é o cocker. E aí, esquecendo. Se não tem uma colinha ali, eu passo batido. Então, ó, nós vamos fazer agora a caminhada daqui, ó. Então, vou caminhando e volto. Vou caminhando e volto. Esse exercício, ó, ele trabalha mobilidade, quadril, mas ele também trabalha um aquecimento, porque você aquece o corpo nesse movimento. Trabalha estabilidade também, porque você está em deslocamento e não pode perder o fluxo do movimento. Muito bom. Então, como eu ia falando, eu ia esquecendo um exercício, vamos repetir de novo. Lá em cima, vou botar a mão aqui agora, para vocês verem a diferença. Aqui eu estou empurrando minha mão para o solo. Nessa posição, algumas pessoas têm dificuldade de achar a posição neutra da coluna. Então, chegou aqui, ó, vai ajustando. Bom, essa posição aqui tá legal. Não, essa aqui não tá, não. E aí você vai ajustando aqui, achando uma posição que você sinta confortável. E tem quem tem dor, pode ter algum desconforto nessa posição. 90, 90. Ótimo. Relógio. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca e faço o movimento. Tenta segurar um pouquinho mais o quadril para poder você sentir que está alongando e está mobilizando a torácica. Você vê que a tendência é o quadril querer ir, ó. Não deixa. De novo, mesmo lado. Ó, às vezes a gente se embanana e a gente fica com o braço aqui, ó. Tá? Deixa o braço nessa direção aqui do ombro mesmo. E aí você vai controlando o movimento, soltando o ar. O ar, galera, quando você respira soltando o ar pela boca, ao invés de você estar fazendo em apneia, ou popularmente, ou como se fala na literatura, em valsalva, aquela que é travando a respiração, você facilita seu movimento. Então, como a gente quer ganhar mobilidade, soltando o ar durante o movimento vai ajudar, vai facilitar muito o movimento. Tá? Vamos ficar de cócoras, e aí vamos à frente e volta. Vou fazer de lado agora. Estou de cócoras, à frente, eu posso fazer isso, não tem problema. Se eu não tiver dor na hora que eu faço extensão de coluna, ou eu faço na prancha mesmo. Fiquei na prancha e volto. Beleza? Estão comigo? Mais uma, a última dessa. Joguei lá em cima, estabilizei. Show.
90, estufo o peito e mantenho. Estufo o peito, ó, cresço o peito, empurro o chão e faço a respiração. Muito bem. Relógio. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca devagar, ó. Vamos crescendo o peito, tentando tocar o solo. A cabeça, você pode deixar ela relaxada aqui, ó. Não tem problema. Ou você pode ativar a musculatura do pescoço e aí você já trabalha também a isometria da musculatura do pescoço. Igual eu estou fazendo aqui. Vai dar uma segurada. Deixa sentir o alongamento. E volta. Mesma coisa. Abro. Seguro. E segura um pouquinho. E volta. Caminhada de mão. É uma excelente estratégia você aquecer o teu corpo sem tirar o quadril da jogada. Que é o que a gente quer aqui. E levantou. Bom, galera, esse foi o primeiro bloco. Como é um bloco de aquecimento, de mobilidade, a gente faz sem descanso para poder elevar o nível da frequência cardíaca. E agora a gente vai fazer o outro bloco, que é o bloco agora um pouco de estabilidade. Então a gente vai usar o halter e o mini band para a gente fazer as ativações de glúteo. Mete o dedão no like aí, puxa a live, segue o perfil e envia para aquela galera que quer, que precisa de um atendimento voltado para reabilitação de coluna e treinamento de ou quem já teve dor, não tem mais dor, mas quer evoluir no treinamento. Agora a gente vai fazer esse outro bloco, para fazer um bloco de estabilidade, como eu falei. Então a gente vai fazer uma ativação de glúteo de duas formas diferentes, para vocês verem que a gente pode ativar o glúteo de várias formas. E um exercício que é o perdigueiro, só que a gente vai fazer com carga hoje. Então a gente vai trabalhar, além de trabalhar as costas, a gente vai trabalhar muito esse músculo aqui, ó, que é o serrátil anterior. O serrátil, ele é responsável por segurar as nossas escápulas no gradil costal. Ele junto com outra musculatura dos romboides. Então eles que fazem. Então quando você tem uma eles chamam popularmente de escápula alada, quando a escápula sai das costas, parece que vai sair assim, fica aquele volume, é uma fraqueza dessa musculatura. Então a gente vai trabalhar ele de forma mais isolada, para você entender. E depois vamos fazer duas ativações diferentes de glúteo. Vocês veem que não só tem o osso, tem outros também. Então vamos começar com o perdigueiro. Então, vou fazer de lado aqui. A gente está aqui, ó, com a carga. Vou entrar na posição de perdigueiro. Entrei na posição. Vocês vão fazer normal, tá? Esticando, tá? Vou fazer normal. E eu vou fazer com carga. Então, estabilizei, ó, aqui. Estabilizo, estico, controlo, ó.
Essa é uma carga de 6 quilos, mas para esse exercício ele fica pesado. Por exemplo, aqui os nossos alunos fazem com 2 ou 3 quilos. Não é uma carga leve para esse exercício. Agora a gente vai colocar, o primeiro, você vai colocar nos calcanhares, ó, acima um pouquinho dos calcanhares. Tá vendo? Aí eu vou jogar o quadril para trás, ó. Olhando para frente, ó. Joguei o quadril para trás. Para que eu faço isso? Para poder dar ênfase no glúteo. Então eu vou dar 3 passos para um lado, 3 passos para o outro, sem deixar relaxar o mini band. Então, ó, estabilizei, joguei, ó, e faço o movimento. 1, 2, 3. Volto. 1, 2, 3. Ó, o mini band sempre esticado. 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, como é que eu vou fazer aí sem peso? Você vai jogar o quadril para trás, vai estabilizar e vai fazer a mesma coisa. Ó. Vai botar o glúteo em ativação. Tá? Pode fazer sem peso, sem problema. Inclusive tem aluno que a gente começa a fazer sem peso. Aí você melhora a estabilidade e melhora a passada, a locomoção na hora que está fazendo o movimento. E aí, o outro, você vai fazer como se estivesse um single leg. Então, ó, também do mesmo jeito. Vou jogar jogo o quadril para trás, ó, a bunda, estufo o peito, tiro a perna do chão, estabilizo aqui, ó, e faço o movimento. Tá? Então, ó, quem tiver problema de equilíbrio, segura na parede, não tem problema. Estabilizei, ó, tiro e abro como se eu estivesse fazendo uma parábola. Isso aqui, ó, não é reto. Então, vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vou fazer com a carga para vocês verem. É um exercício também para ativar mais o glúteo. Então, eu vou trazê-la aqui para o joelho. Tá vendo? Vou colocar por cima da bermuda para vocês verem bem onde é que fica. Joguei o quadril para trás, estabilizo e faço o movimento. Controlo. Se perder o equilíbrio igual agora, não tem problema. Deixa sempre uma tensãozinha, ó, não volta tudo. Uma excelente estratégia. Estabilizei de novo. Esse lado por causa da lesão no tornozelo é mais difícil. Mas é uma excelente estratégia para você ativar o glúteo. Então, você ativa o glúteo de forma em movimento, então lateral, e o sagital, que é uma excelente estratégia. Beleza, galera? Vamos dar uma respirada e vamos continuar. Lembrando que esse bloco agora, com esses exercícios, a gente está pensando em ativar mais a musculatura. Tirando esse do perdigueiro, os outros a gente está pensando em ativação. O perdigueiro não, a gente já está treinando a musculatura mesmo. Então já é força. Tanto que essa carga de 6 quilos, eu não conseguiria fazer 10 repetições com ela, porque ela está bem pesada para esse movimento. Então 6 é ótimo, 6 quilos é ótimo para fazer 6 repetições. Mas se eu estivesse pensando em 15, 10, 15, 12 repetições, eu teria que diminuir a carga. Então sempre a gente tem que ter esse feeling para evitar que você está fazendo um movimento compensatório. Aí você perde todo o movimento. Então vamos fazer de novo. Vou fazer de frente agora, para você ver que eu não empurro para cima, eu empurro para frente o tempo todo. Então entro na posição, estabilizo, seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa. Joguei o quadril para trás. Estufa o peito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Isso queima muito, galera. Quem faz esse exercício aqui sabe, quem já fez, sabe que esse exercício queima muito. Ele queima mais do que esse próximo agora. A galera reclama bastante aqui no estúdio quando tem esse exercício na periodização. Estabilizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estabilizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queima muito. É excelente. A gente usa ele como início de treino. Para quando a gente vai, principalmente quando a gente tem muito treino, muita parte de perna. E aí a gente usa eles para deixar a musculatura já pronta. Respira. A gente fazer mais um. Fazer o último desse. Na parte final nós vamos fazer 2 exercícios. Eu já mostrei aqui. Que é o lunge e o thruster. E aí vocês vão fazer com carga e vocês vão fazer sem carga e eu vou mostrar como. Então também são, aí a gente já está pensando em força. Agora a gente está pensando em força. Então é um pouco mais puxado, tanto são 2. Um eu vou fazer com 1 de 20 e o outro eu vou fazer com 2 de 20. Então já é uma carga, quase a carga que eu pego quando eu treino. Eu pego 24. Então já é quase a carga que eu pego quando eu estou treinando mesmo. Vamos lá para o perdigueiro de novo. Estabilizo. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente estratégia. Inclusive tem artigos mostrando que é uma excelente, tem artigo mostrando esse exercício para que eu estou falando que é para o trapézio superior. Então é uma excelente estratégia para você que tem dor no ombro, sabe, dor na escápula, trapézio tensionado, pode ser fraqueza de serrátil, e isso é uma estratégia muito boa. Joguei para cima, joguei para o lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Vamos para o outro. Vamos começar agora com o pé direito, pé esquerdo. Abro, estabilizo. Estufa o peito. 2, 3, 4, 5, 6. Jogo para trás. Sempre joga para trás, galera, para poder você usar mais a musculatura que a gente quer atingir. Ao invés de você falar, ao invés de contrair o glúteo, que a galera pede aí, só dá a tarefa que o corpo faz o resto.
Então, ao invés de você falar, contrai o glúteo, não, joga o glúteo para trás. Ele já entra na jogada. Então você não precisa ficar pedindo. Meus alunos aqui, a gente não pede para ativar glúteo, fala, não. A gente dá a tarefa e o corpo responde. É fato. É fisiológico isso. Agora vamos descansar para a gente fazer o último bloco. Aí, ó, por exemplo, a gente terminou esse bloco. Lá na frente, a gente vai inserir um outro bloco, antes da parte de força, que seria o trabalho de potência. Vai inserir em outros treinos, a gente vai fazer assim para vocês entenderem. Porque a gente sempre trabalha potência todos os dias. E potência é importantíssimo para idoso, para gente que está na fase, está na meia-idade ali, 45 para 55 anos, a galera, a gente vai perdendo essa capacidade de potência, de reação, tempo de reação. Por isso que idoso, quando cai, ele bate muito o rosto, porque eles não têm reação de botar a proteção, que são os braços, como a gente faz. Se a gente cair, a gente põe a mão no chão. O idoso não, ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque ele vai perdendo, a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E aí o trabalho de potência entra nessa questão, tá? De condicionamento e trabalho de reação. Ele tem uma reação, um tempo de reação mais rápido, porque trabalha potência. Então é importantíssimo. Sem falar dos benefícios para a musculatura e para os ossos. Né? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer 2 exercícios para finalizar, que vai ser o lunge lateral. Então, vou mostrar como vocês vão fazer. A gente já fez esse exercício aqui de algumas vezes. Então, vocês vão jogar o braço lá na frente, ó, e volta. Fechei a base, eu abro do outro lado. E volta. E volta. 6 movimentos. Aqui, esse exercício, ele trabalha perna, óbvio, trabalha mobilidade do seu quadril e trabalha alongamento da perna que está alongando. Essa parte aqui, ó, bem esticadinha, aqui você está alongando e fortalecendo a musculatura. Então, é uma excelente estratégia também para o quadril. A gente usa muito. Eu vou trazer a peça para cá, ó. Vou botar o peso aqui e aí eu vou fazer 6 para cada lado, para vocês entenderem. Vou trazer já o outro para cá. Então, segura a peça. Estabiliza, ó. Estabiliza no peito, deixa ela bem fechadinha, colada no meu peito. E segura. 1, fecha a base. 2, fecha a base. E aqui eu vou fazendo, sempre só jogando o quadril para trás. Ó. Só isso. A última. Vou fazer o outro de lado, para vocês verem. Beleza? Esse é uma excelente estratégia. É um exercício muito bom para condicionamento também. Ó. Você viu que eu fiquei ofegante. E agora nós vamos fazer o agachamento. Vocês vão fazer o agachamento e eu vou fazer o thruster. Qual a diferença? O agachamento, a gente faz, se tiver uma carga, com a carga aqui. No caso de vocês estão sem carga, vocês podem fazer com o braço à frente, ó, controlando. Pode fazer com o braço aqui, não tem problema, ou com o braço aqui, não tem problema. Eu vou fazer o thruster. Então eu vou agachar e vou jogar as 2 peças lá em cima. Agacho. E esse é um exercício de força, mas também ele é de potência. E se a gente fizer com muita velocidade, ele vira potência. Porque a potência é força vezes aceleração. Então, entendido? Então, vocês podem fazer assim, ou vocês podem até simular o thruster com as mãos. Tá? Então, vamos fazer 6 repetições. É uma carga muito boa para esse exercício. Se eu fosse fazer 10 repetições, eu teria que diminuir a carga para 16, por exemplo, porque senão ia ficar muito puxado para fazer com 16, com 20. Então, você vê que é um exercício de força mesmo. Não é um exercício para a gente fazer aleatório. Então, estabilizo, jogo as peças lá em cima, estabilizo aqui, ó, no tronco. Eu vou agachar,
Joga lá em cima. Pode ser feito com halter também, tá, gente? Agora, vamos respirar. Um minutinho. Para voltar e fazer mais um. Então, esse é o último bloco. 2 exercícios. A gente poderia colocar, por exemplo, um exercício aqui de trabalho de core. Poderia. Só que hoje não é o foco. Mas você está trabalhando o abdômen. Porque quando você põe a peça aqui, ó, é muito abdômen. Para você a peça não ir para frente, é muito abdômen. O abdômen segura muito aqui, ó. Então você está trabalhando o abdômen aqui. Então de forma que a gente chama de indireta. Beleza? Estão me acompanhando? Olha a minha colinha. Muito bom. Não deixa, galera, de seguir o perfil. A gente tem lives todas segundas, quartas e sextas, às 6 da manhã. Às vezes a gente tem na terça e quinta também. Quando há a demanda, a gente consegue uma vaga. Ontem, por exemplo, não deu. Ontem eu tive que levar o cachorro para o veterinário. Mas quando tem tempo, a gente faz uma live ou sobre educação em dor, que é importante, vocês entenderem o porquê da dor, ou a gente faz um de treino. Tá? Então a gente sempre está trazendo. E se tiverem alguma dúvida, hoje mesmo, antes de responder vocês, antes de entrar em live, eu estava respondendo algumas perguntas de algumas pessoas, até de umas postagens minhas antigas, e aí eu respondo todas. Tá bom? Chega de delongas, vamos pro próximo. Vamos mais uma. Eu vou fazer de frente. Pra vocês entenderem, ó. Só joga a bunda para trás, ó. Só a bunda para trás. A coluna, ela é neutra, tá vendo? Eu não movimento a minha coluna. Ó, eu não faço isso. Ó, aqui eu estou em flexão de coluna. Eu não faço isso, ó. O peito todo, o tempo todo neutro, tá vendo? Aqui minha coluna está neutra. Então se eu coloco um bastão aqui, ó, amarrado, um na frente e um lá atrás, você vai ver que eu vou permanecer com o mesmo movimento. Não vai ter essa variação. Reto, curvado. Reto, curvado. A gente pega o aluno fazendo isso. Então ó, bunda para trás. Aí, ó. A coluna neutra. É um padrão de quadril. A gente chama de hip hinge. É um padrão de quadril. É um padrão que quem faz o movimento é seu quadril. Vamos lá, mais 6. Estabiliza. Olha o ar saindo quando eu empurro. Muito bom, galera. Cansa, mas é muito bom. Já prepara você pro dia. Por exemplo, eu vou engatar agora às 7 com o aluno. Eu vou direto até às 17, sem intervalo. Vou tirar só uns 15 minutinhos para o almoço, mas é direto. Tem aluno até meio-dia hoje. Então, a demanda está grande. Mas com o treino, você já melhora, já começa seu dia melhor. Já começa, se vocês puderem fazer esse treino em casa, antes de sair para o trabalho, indico muito. Durante muitos anos eu treinei jiu-jitsu nesse horário, entre 20 para 6, até 6h40. É muito bom, porque
porque você já começa o dia já. E esse momento a gente está com cortisol altíssimo. Então é ótimo que você treina e diminui esse nível de cortisol, porque você libera com o treinamento de força. Então é fantástico. É fantástico. Em breve eu estou montando uma aula para conversar com vocês sobre a tríade da reabilitação, que é treino, tá? O sono e alimentação. Vai falar um pouco sobre a importância desses 3 pilares para poder você ficar livre de dores. Não adianta você fazer só exercício e comer errado. Não adianta você comer certo, treinar e dormir mal. Então é a tríade. Eu dormia muito mal, porque eu trabalhei um tempo à noite. Então tive dificuldade de voltar a ter um sono regular e bom. Beleza? Chega de delongas. Vou beber uma água. Então comigo? Bora aí, galera. Mete o dedão nesse like aí. E essa é a última. Esse é o último bloco. Depois só o alongamento. Eu já cansei. Não sei vocês. Então vou fazer de frente de novo. Ó, joguei o quadril, joguei a bunda para trás. Volta. 2. 3. E outra coisa, você não precisa abrir muito, não. Pode abrir menos. 4. 5. 6. Ó, vocês não precisam abrir igual eu estou abrindo. Pode abrir menos. Onde você se sinta confortável, tá? A ideia é aquilo que eu sempre venho falando. É a demanda que nosso corpo suporta naquele momento. E depois, gradativamente, você vai evoluindo. Como eu falei das cargas aqui, ó. Se eu fosse fazer 10 repetições com essa carga, ia ser muito difícil eu conversar com vocês. Mas como eu tenho que pegar uma carga para eu treinar, mostrar o treino e ao mesmo tempo conseguir conversar, eu tenho que baixar a carga. Se eu pego a carga ali para 24 ou esse aqui com 12 repetições, eu não vou conseguir falar com vocês. Porque o meu outro treino, que é o treino de kettlebell, que nós somos atletas, inclusive eu estou com a camisa hoje do Campeonato Brasiliense, Kettlebell Sport, você não consegue falar. Porque é volume em cima de volume. É o treino um tempo intenso, então você não consegue conversar. Aqui não, aqui eu diminuo a carga para poder conversar com vocês. Então eu quero que isso vocês entendam. Nem sempre a melhor demanda, a melhor coisa é você encher de carga. É o que a gente vê na academia, inclusive eu já fiz isso, tanto com o aluno como comigo. Eu achava que quanto maior a carga, melhor. Não. A maioria da galera que são atletas, eles tendo com cargas mais baixas, vai evoluindo, depois desce de novo. Então é assim que o corpo se adapta. Aí você não vai ter lesões, não vai ter uma restritiva de dor lombar, e não vai ter problema. Vamos lá para o último. Segura. Um movimento só. A última. Muito bem. Muito bem. Aqui a parte de força foi. Agora, a gente vai fazer os alongamentos. O que primeiro que a gente vai fazer é o cócoras. Por quê? Eu quero relaxar meu quadril agora. A gente já meteu uma demanda nele. Então a gente vai relaxar o quadril para não ter nenhum problema. Então, ó, agacho, deixo a carga aqui e só seguro e respiro. Você pode fazer isso na parede. Ah, por que não faz sem? Porque eu quero relaxar o quadril. Que se eu ficar aqui, ó, eu estou usando o quadril, quero relaxá-lo. Então, uma estratégia boa é essa aqui. Respiro. E vou relaxando. Pronto, eu cheguei no meu máximo aqui, ó. E relaxo. Muito bom.
Agora eu vou fazer o gato, que é também um excelente exercício estratégico para a gente trabalhar a nossa coluna. Você mobiliza a coluna por inteiro, ó. Puxa o ar aqui e solta o ar aqui embaixo. A última. Muito bom. Agora a posição da criança. Tirar meus olhos ali, tá atrapalhando. Estabilizo. Relaxa. A cada posição você vai relaxando um pouquinho mais. Se tiver dor no ombro, pode colocar o braço aqui, ó, não tem problema. Como a gente fez muita extensão de quadril, e aí algumas pessoas têm dor nesse movimento, a gente vem para cá para finalizar aqui, ó. Então eu coloco a testa, o queixo, e respiro aqui, vou relaxando e deixo a gravidade agir. A gravidade, ó, tá jogando meu quadril para baixo. Então, nossa coluna para baixo. Então vai dar uma relaxada. E aqui a gente vai tentar trazer a respiração para cá, ó. Então você tem que pensar nesse movimento. A última. Muito bom. Esse exercício aqui que eu terminei de fazer, chama de respiração crocodilo. Então, se você tem dor, quando você faz esse movimento aqui, ó, é uma excelente estratégia para você fazer. Porque você faz a flexão, né? E sente dor, então você faz a extensão quando você está nessa posição. É uma excelente estratégia para aliviar suas dores. Beleza? Então, galera, o treino de hoje foi esse. A ideia aqui foi trazer um panorama completo de glúteo, torácica e quadril e uma parte de força. Na sexta-feira a gente vem com essa demanda ainda. A gente vai fazer um treino de força de novo, só que com outras demandas. Esse já é o treino de agora, tá? Então, qualquer dúvida, mande inbox. Se você quiser fazer uma avaliação, a gente tem alunos online. Se vocês quiserem fazer uma avaliação, se vocês quiserem ver algum dos nossos programas, entre em contato com a gente, que a gente vai receber de braços abertos. Então, até sexta-feira, vamos na paz e fui!